Olá, seguidores. Entrem no meu barco e vamos atracar no bairro da Pedreira, na zona sul de São Paulo, pois a nossa história de hoje aconteceu por lá, onde o ator de Chiquititas, Rafael Henrique Miguel, o Paçoca, e seus pais foram alvejados e mortos a tiro por Paulo Cupertino Matias, que não aceitava o namoro da filha com o rapaz. Segundo o relato de Isabela Tibcherani, namorada do ator Rafael Miguel, ele e os pais dele teriam dado uma carona para ela até a sua casa. No entanto, ao chegar no local, o pai da garota, o comerciante Paulo Cupertino Matias, teria tirado a filha do carro e discutido com Rafael, pois ele não aceitava o namoro dos dois, mantido por eles, e, em seguida, Paulo Cupertino teria baleado as 3 vítimas no dia 9 de junho de 2019. Já a mãe da namorada e esposa do comerciante, Vanessa Tibcherani, afirmou em depoimento que o ator teria ido à sua casa com seus pais para conversar e tentar convencer Matias a aceitar o namoro, que já acontecia há 1 ano e 2 meses. Quando o pai de Isabela chegou ao local, teria atirado nas vítimas. Após o Rafael ter sido baleado e cair no chão, a mãe do garoto ainda o abraçou para tentar protegê-lo. Nesse momento, ela foi assassinada sobre o corpo dele. Em seguida, o comerciante, de acordo com os relatos, matou também o pai do rapaz e fugiu. Uma policial militar que atendeu a ocorrência afirmou informalmente que projéteis de uma pistola foram encontrados perto dos corpos. O crime aconteceu no bairro Pedreira, zona sul de São Paulo, na frente da casa de Isabela. O ator estava com seus pais, João Alcísio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o suspeito, esse criminoso que tirou 3 vidas de uma mesma família, o Paulo Cupertino Matias, que na época estava com 48 anos, na época dos fatos. Ele se tornou o principal suspeito de ter cometido esse crime. Ele era o pai da Isabela, um comerciante local, que também estava respondendo a outros 9 crimes. Quer dizer, ele já tinha uma ficha corrida na polícia. Todos esses crimes foram ocorridos entre 1990 a 1999. Isso significa que, se foram 9 crimes, ele cometeu uma média de 1 crime por ano. Vamos estabelecer aqui, né? Durante esse período. E entre esses crimes estão registrados
4 assaltos, associação criminosa, tentativa de fuga, 2 furtos. Quer dizer, ele só não tinha cometido homicídio ainda, que é, pelo que eu vejo, pelo que eu pesquisei, sabe? Assim, mas outros tipos de crime ele já tinha cometido. Só que quando ele se viu diante do namorado da filha, uma vez que ele não aceitava o namoro, quando a coisa se tornou mais passional para ele, ele foi às vias de fato, né? Ele cometeu não apenas um homicídio, mas 3 homicídios de uma só vez. Um policial que acompanhou o depoimento da esposa do Matias na 98ª Delegacia de Polícia, no Jardim Miriam, afirmou que, durante o depoimento, a mulher de Matias afirmou que ele era uma pessoa violenta, com toda a família, tendo um ciúmes doentio da filha, chegando até a impedi-la de sair de casa. A esposa do comerciante também disse que sofria de violência doméstica e que o Paulo Cupertino a agredia constantemente, a sua filha, que tinha 18 anos, né? E também ao seu filho mais novo, um garoto de 13. Segundo Isabela, o pai mantinha uma arma de fogo em casa há anos. Ela também contou que o pai descobriu o namoro dela em 2018, após ele ler as mensagens trocadas com o jovem e ela, e então ele proibiu o relacionamento. Matias teria alegado que o ator não era uma pessoa de bem, apesar de nunca ter conhecido ele pessoalmente. Então, gente, eu fico aqui pensando, como foi que esse homem chegou a essa conclusão? Ele dizer, eu não vou com a cara do fulano, é uma coisa. Mas colocar em dúvida o caráter de uma pessoa sem conhecer vai uma distância de uns 10 mil quilômetros, na minha maneira de pensar, né? Já começa por aí. E ele nem conhecia o rapaz pessoalmente, ele não poderia nunca ter afirmado algo dessa natureza, né? Eu, pelo menos, assim, acredito que uma pessoa em sã consciência não vai julgar, não vai ter condições de julgar uma outra sem conhecer, né? Mas vamos em frente. Por conta da proibição do pai da Isabela, o namoro entre ela e o Rafael Miguel foi interrompido por cerca de 8 meses. Segundo a polícia, o relacionamento foi reatado um dia antes do crime. A justiça decretou a prisão preventiva do Paulo Cupertino no dia 11 de junho de 2019, 2 dias após ele ter matado o Rafael Miguel. Certo? Mas só que a polícia agiu tarde, né? Porque 2 dias depois de ele ter matado o rapaz, ele já tinha fugido há muito tempo. Ele fugiu no momento, logo após o homicídio, ter cometido o homicídio, né?
Então, com isso, o Paulo Cupertino passou a ser considerado um foragido da polícia. Tá? E de acordo com as informações obtidas durante a minha pesquisa, o Paulo Cupertino conseguiu emitir documentos falsos após matar o Rafael Miguel e seus pais. E outra coisa, foi colocado em foto, foi reproduzido em foto vários disfarces que ele poderia aparecer futuramente para que alguém pudesse reconhecer esse homem e denunciar a polícia. Né? Apareceu várias imagens com o rosto do Paulo Cupertino, com várias expressões faciais diferentes, onde ele estava disfarçado, né, para não ser reconhecido. É como se fosse o homem das mil faces, né? Mais ou menos isso. Aí. Alguns vídeos daquele dia mostram que Paulo Cupertino atirou 13 vezes em Rafael. Ele é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e com recurso que não permitiu a defesa da vítima. No caso, as vítimas. Né? E além disso, outras duas pessoas, amigos do Paulo, tornaram-se réus nesse processo também por terem facilitado a fuga dele. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Governo de São Paulo, Paulo Cupertino cumpriu pena por assalto a um carro forte na penitenciária de São Vicente, no litoral paulista, entre setembro de 1993 a dezembro de 1994. Então, isso já mostra que tipo de pessoa esse homem é. Bom, agora, seguidores, eu vou ter que falar um pouco da fuga dele. Tá? Depois que ele alvejou as 3 vítimas de maneira fatal, depois que ele baleou todos eles, matou os 3, né? Que ele devia estar com mais ódio do que nunca do Rafael, porque o Rafael é o que foi mais atingido com os tiros que Paulo Cupertino deu, né? Ele teria fugido em um Volkswagen Up vermelho, que foi encontrado por volta das 16 horas na rua Batista Maciel, zona sul da capital paulista, a cerca de 21 quilômetros de distância do local onde ocorreu o triplo assassinato. Segundo a polícia, a placa do veículo foi clonada. As imagens de uma câmera de monitoramento ainda mostram que Paulo Cupertino Matias retornou ao local do crime na madrugada. E ele estava em um Chevrolet Corsa bege e, de acordo com o vídeo, o acusado deixou o veículo no local e fugiu em seguida, com uma picape também Chevrolet, da marca Montana, de cor escura, e não foi confirmado em qual residência estava essa caminhonete. De acordo com as informações do G1, a Polícia Civil informou
que o Paulo Cupertino morou em um sítio, em Eldorado, Mato Grosso do Sul. No início da pandemia da Covid-19, o empresário, aliás, falsificou o seu nome e era chamado de Manuel Machado da Silva, mas era conhecido como Seu Manuel. Paulo Cupertino, na realidade, se tornou o criminoso mais perigoso de São Paulo. Pois após ele ficar foragido, o Paulo Cupertino, pai da Isabela, foi incluído na difusão vermelha da Interpol. O homem ocupava até então o topo da lista dos criminosos mais perigosos de São Paulo. Quer dizer, era a lista dos criminosos mais perigosos do estado de São Paulo. E ele ocupava o primeiro lugar no ranking. Pensem nisso, gente. Pensem em que tipo de pessoa é essa para ser considerada pela Interpol a mais perigosa do maior foragida do maior estado brasileiro. Agora eu vou falar um pouco da família do Rafael Miguel, para vocês entenderem como era essa família. Tá? Ele tinha uma irmã de 26 anos na época dos fatos, né, que se chamava Camila Miguel. E ela disse em entrevista ao programa Balanço Geral que os pais haviam orientado que ela e o irmão protegessem o filho e a namorada, uma vez que tinham muito medo da presença ameaçadora de Cupertino. Quer dizer, os pais já estavam receosos com a situação, né? E pediram que ela ajudasse na proteção do irmão e da namorada, da filha do assassino, né? E a jovem também ela relatou que seus pais pediam para o Rafael não expor os lugares onde iria se encontrar com a Isabela, pois poderia ser perigoso. Ou seja, o Paulo Cupertino, eles não estavam tão errados assim, né? Ele poderia preparar uma tocaia, vamos falar assim, para o rapaz, né? E tanto que essa tocaia foi preparada mesmo, só na casa da namorada, só que na presença dos pais, que também acabaram sendo vitimados com isso, né? O Rafael Miguel, para quem não lembra, ele fez o personagem Paçoca na novela infantil Chiquititas, do SBT. E também ficou famoso pelo comercial de TV em que aparecia brigando com a mãe para comer brócolis. Ah. Mas o tempo passa, gente. O crime aconteceu em 2019, 3 anos se passaram, chegamos em 2022 e no mês de maio de 2022, mais precisamente no dia 16, o Paulo Cupertino foi preso. O foragido da polícia, considerado um dos criminosos mais perigosos do estado de São Paulo, foi preso.
Ao chegar na delegacia, Paulo foi recebido por um batalhão de jornalistas e negou ter cometido crime. Afirmava que era inocente, que não matou ninguém e que a filha dele o condenava. E daí ele vem com aquele velho papo de Zeca Lourenço que todo bandido costuma dizer quando está numa enrascada, né? Eu confio na justiça. Vamos esperar a justiça para saber qual é a verdade disso tudo. É mais ou menos isso que ele falou. O delegado do caso, responsável pelo caso, Dr. Oswaldo Nico Gonçalves, disse que, em depoimento, Paulo afirmou estar com a consciência tranquila. Ele falou que a filha está muito mais feliz agora do que no tempo em que ela namorava com o rapaz. Ele chegou a falar que esse absurdo, né, no momento de confissão, acredito eu acho que ele se viu meio que sem saída para continuar alegando inocência, daí ele confessou, daí ele deve ter confessado esse crime como quem diz assim, ó, ela devia me agradecer por eu ter matado ele, eu fiz um favor para ela. Por favor, né, gente, vamos se respeitar, né? Como é que pode falar pensar um absurdo desse, né? Mas vamos em frente. Vamos em frente que tem mais. Tá? Ele estava foragido desde a época do assassinato. E chegou a entrar, como já falei, no topo da lista dos criminosos mais perigosos e procurados de São Paulo. Tá? O nome do Paulo Cupertino estava na difusão vermelha da Interpol. E isso, gente, significa que havia um mandato de prisão contra ele para ser cumprido em qualquer país que ele estivesse. Quer dizer, ele podia estar lá no Oriente Médio. Se ele fosse encontrado lá, ele seria preso e trazido para o Brasil para cumprir a pena. Certo? Não existe a questão, pelo que eu entendi aqui, da lei de extradição, né? A difusão vermelha da Interpol, pelo que pouco que eu li, pude entender, talvez, se eu tiver errado, alguém que me corrija, por favor, né? Mas pelo que eu entendi, a difusão vermelha da Interpol significa que está acima de qualquer lei de extradição entre dois países. Bom, o Paulo foi acusado de triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e que impossibilitou a defesa das vítimas, né? Como já falei. E além do empresário, mais 4 amigos dele são procurados por terem relação com a fuga. 2 deles já são considerados réus. Certo? Agora eu vou falar para vocês sobre o que a filha, a Isabela, comentou sobre a prisão do Paulo Cupertino, depois que ele foi preso. Tá? Pelas redes sociais,
A Isabela se manifestou sobre a prisão do Paulo, mas pediu espaço para lidar com esse momento delicado. Então, nas palavras dela, ela disse o seguinte: fui informada do ocorrido, não consigo falar muito a respeito agora, mas quero agradecer todas as mensagens e todo o apoio. É uma mistura muito grande de sentimentos e agora preciso de espaço. Grata. Em uma entrevista vinculada pela Rede Bandeirantes, a Isabela afirma que nunca teve uma boa relação com o pai. Ela disse: eu já deixei sempre muito claro que nossa relação nunca foi saudável e que tudo que ele fez, embora não fosse esperado uma reação daquela, não era tão surpreendente pela índole que ele tem. Gente. Então esse foi o nosso caso de hoje, tá? Até onde eu sei, Paulo Cupertino permanece preso. Ele estaria para prestar uma audiência por esses dias, mas ainda não tenho certeza. Acredito que ele não tenha feito ainda, tá? E está esperando o julgamento. O caso foi solucionado, mas ainda não foi sacramentado, vamos dizer assim, né? Então a história de hoje foi essa, seguidores. Agora vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada, ou próximo vídeo, como preferirem. Não se esqueçam de se inscreverem, quem não é inscrito. Se gostaram, deixem um like e compartilhem a história com os amigos, além de ativarem o sininho para receberem as minhas notificações de novos vídeos. Compartilhem, me ajudem, se inscrevam no canal, me encontrem no Instagram, que é o Navegante Criminal, né? Tudo junto, minúsculo. E vamos trocando figurinha. Tá bom, pessoal? Espero vocês até o próximo caso. Um abraço.